Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar num conceito bem central em sistemas inteligentes, que é a clusterização. Nós recebemos, olha, um material técnico bem completo, sabe? Descrevendo o que é, os tipos diferentes e até como a gente sabe se o resultado foi bom mesmo. Então, a nossa missão hoje é descomplicar essa técnica, entender como ela agrupa dados, quais as ideias por trás e como ter um pouco mais de confiança nos grupos que a gente encontra. Prontos para organizar o conhecimento? Vamos lá. Bom, começando pelo básico, né? O que é clusterização? Assim, de forma simples, é pegar um monte de dados e juntar o que é parecido. A ideia é que o pessoal dentro de um grupo, o tal do cluster, seja mais parecido entre si do que com o pessoal dos outros grupos. Exatamente. É como descobrir estruturas escondidas nos dados, né? Ao invés de ter um rótulo já pronto, tipo isso é A, isso é B, a clusterização vai lá e tenta achar esses agrupamentos que já existem ali, naturalmente. Pensa numa caixa de ferramentas toda misturada. A clusterização seria o processo de separar em potinhos. Aqui parafuso de um tipo, ali de outro, sem saber antes quais tipos tinha lá dentro. Boa analogia. Gostei. E as anotações falam que tem jeitos bem diferentes de fazer isso, né? Mencionam 4 tipos principais. Sim, e o legal é que cada um tem uma filosofia diferente do que é um grupo, sabe? Primeiro, tem a clusterização por particionamento. A ideia aqui é dividir tudo num número K de grupos, que geralmente a gente define antes. O foco é, tipo, a distância de cada ponto para um centro virtual daquele grupo, o centroide. O K-means é o mais famoso aqui. K-means, esse a gente ouve bastante. Pois é. Aí depois tem a abordagem baseada em densidade. Aqui, um cluster é uma área onde os pontos estão bem juntinhos, bem concentrados, sabe? Separados de outras áreas densas por espaços mais vazios. Isso é ótimo para achar grupos de formatos esquisitos e também para pegar aqueles pontos que não se encaixam em lugar nenhum, o ruído. O DBCAN é um exemplo disso. Ah, interessante para dados mais complexos, talvez. Exato. Depois tem a clusterização hierárquica. Essa constrói tipo uma árvore de grupos. Ou você começa com cada ponto sozinho e vai juntando os mais próximos, isso é o aglomerativo, bottom-up, ou começa com todo mundo junto e vai dividindo, que é o divisivo, top-down. O resultado é um dendrograma, aquela árvore que mostra como os grupos se formam em níveis diferentes. E o quarto tipo? É a clusterização fuzzy, ou nebulosa. Essa quebra uma regra comum. Aqui, um ponto pode pertencer a mais de um cluster ao mesmo tempo, só que com forças diferentes, um grau de pertinência. É como dizer que a fronteira entre grupos nem sempre é uma linha dura, pode ser meio gradual. Entendi. Então, escolher a técnica não é só detalhe, né? É decidir qual visão de grupo serve melhor para o meu problema e para os meus dados, é isso? Perfeito. Não é só rodar um algoritmo. Depende muito da natureza dos dados. A gente espera grupos redondinhos ou mais esticados. Tem muito ponto aleatório no meio. As densidades variam muito. E, claro, o que a gente quer fazer com isso no final. Cada método tem suas vantagens e suas suposições. Faz todo sentido. Mas olha só, antes mesmo de escolher o algoritmo, as notas falam de algo importante: avaliar a tal da tendência de clusterização. O que é isso? É tipo checar se os dados realmente têm grupinhos para a gente achar? Exatamente isso. E é um passo crucial que muita gente pula, viu? Não adianta nada você pegar um algoritmo super potente e tentar achar grupo em dado que é totalmente aleatório, tipo estática de TV antiga. A gente precisa ver se tem alguma estrutura ali, algo que não seja por acaso, que justifique sair procurando por clusters. Certo. E como a gente faz essa verificação? Tem método para isso? Tem sim. Um bem conhecido é a estatística Hopkins. É um teste estatístico mesmo. Ele basicamente compara a distribuição dos seus dados com uma distribuição totalmente aleatória, uniforme. Se o resultado, o índice H, fica sempre perto de 1 e longe de 0,5, que seria o aleatório puro, é um bom sinal. Indica que os dados têm sim uma tendência a formar grupos. Ok, um teste numérico. Isso. E tem uma abordagem mais visual também, a VAT,
Visual Assessment of Cluster Tendency. Essa é interessante. Ela calcula as distâncias entre todos os pontos, aí reordena essa matriz de um jeito esperto e mostra como uma imagem em tons de cinza. Se aparecerem uns quadrados escuros bem definidos na diagonal, isso sugere visualmente que tem clusters ali. É um jeito mais intuitivo de enxergar a estrutura. Legal essa ideia visual. Ok, então primeiro a gente vê se vale a pena procurar. Digamos que sim, parece que tem estrutura. Aí vem o desafio, principalmente para métodos como K-means. Quantos clusters tem? As anotações dizem que essa pergunta é cabeluda, não tem resposta única. Cabeluda é um bom jeito de colocar. Definir um número ótimo de clusters, o K, é talvez a parte mais Subjetiva, né? e desafiadora. O que é ótimo? Depende da métrica que você usa, dos parâmetros e até do que o analista acha que faz sentido para o problema. Mas felizmente a gente não está totalmente perdido. Tem umas abordagens para ajudar a guiar essa decisão. E quais seriam? Geralmente a gente divide em duas categorias. A primeira são os métodos diretos. Eles tentam achar o K que otimiza alguma medida de qualidade dos clusters. Dois super populares são o método Elbow, o do cotovelo. A gente calcula uma medida de quão compactos são os clusters, tipo a soma das distâncias dentro de cada cluster para vários K, K igual a 2, 3, 4. Aí plota isso num gráfico. Geralmente a curva cai rápido no começo e depois mais devagar. A gente procura o cotovelo, sabe? Aquele ponto onde adicionar mais um cluster já não melhora tanto a compactação. É um equilíbrio. De inflexão, digamos. Isso. E tem o método da silhueta média. Esse é um pouco mais elaborado. Para cada ponto, ele calcula um valor, a silhueta, que mede se ele está bem no seu cluster comparado com o cluster vizinho mais próximo. Perto de 1 é ótimo, perto de -1 é ruim, perto de 0 está na fronteira. Aí a gente calcula a média da silhueta de todo mundo para cada K. O K que der a maior média costuma ser um bom candidato a K ótimo. Ele olha tanto a coesão interna quanto a separação entre os clusters. Parece mais completo esse. Categorias são os métodos de teste estatístico. Esses comparam a estrutura que você achou nos seus dados com o que seria esperado só por acaso. O Gap Statistic é um exemplo bem forte aqui. Ele compara a compactação que você achou para um K específico com a compactação média que você teria em dados gerados aleatoriamente sem estrutura nenhuma. O K ótimo é o que maximiza essa lacuna, o gap, entre a qualidade nos seus dados e nos dados aleatórios. Basicamente, ele procura o K que faz a estrutura encontrada ser a mais surpreendente, menos provável de ser só acaso. Entendi. Várias ferramentas então, mas nenhuma parece dar a resposta definitiva. Na prática, como a gente escolhe o K? Usa todas e torce para dar parecido? Olha, muitas vezes é por aí mesmo. O ideal é rodar vários desses métodos, Elbow, silhueta, gap e talvez outros, e ver se eles apontam para uma faixa de K consistente. Mas tão importante quanto isso é o conhecimento do problema, sabe? Às vezes, um K que parece ótimo na matemática gera grupos que não fazem sentido nenhum na prática. E um K um pouquinho pior nos números pode dar agrupamentos super úteis e interpretáveis. É uma mistura de análise quantitativa com bom senso qualitativo. Entendi. É mais uma investigação mesmo. E depois de escolher o algoritmo, escolher um K, rodar tudo, como a gente avalia o resultado final? Como saber se os clusters que saíram são bons de verdade? Aí entra de novo o gráfico de silhueta, que a gente falou para escolher o K. Ele é super útil para a inspeção final também. A gente não olha só a média geral, mas a silhueta de cada ponto. Se você plotar esses valores para todos os pontos, separados por cluster, você tem um raio-x da qualidade. Lembra, a silhueta se vai de -1 a 1. Se está perto de 1, maravilha. O ponto está bem encaixado no seu cluster, longe dos outros. Certo. Se está perto de 0, está na fronteira. Talvez pudesse estar em outro cluster. Fica de olho. Ok. Agora, se está perto de -1, opa, alerta vermelho. Esse ponto provavelmente está no cluster errado, porque ele é mais parecido com pontos de outro lugar. As anotações até dão um exemplo prático com uma tabela. Tem lá uma amostra, a 84, que caiu no cluster 3, mas a silhueta dela é negativa, -0,0127. Aí foram ver e ela está mais perto do cluster 2. Ah, que claro! Mostra bem como a métrica funciona na prática. Exato.
Investigar esses pontos de silhueta baixa ou negativa pode revelar muita coisa. Subgrupos escondidos, outliers que estão atrapalhando, ou só áreas onde os clusters são meio misturados mesmo. Excelente! Isso deixa a validação bem mais palpável. Agora, acho que seria bom a gente entender um pouquinho melhor como alguns desses algoritmos funcionam por dentro, né? As notas detalham alguns. Vamos começar pelo K-means, que você falou que é um clássico do particionamento. Claro, o K-means é famoso porque é simples e rápido. A ideia básica no algoritmo padrão de Lloyd é assim, em passos. 1. Primeiro, inicializa. Escolhe o número K de clusters e joga K centroides iniciais lá nos dados. Pode ser aleatório ou um pouco mais esperto. 2. Depois, atribui. Para cada ponto dos seus dados, você vê qual centroide está mais perto e atribui o ponto àquele centroide. Isso forma K grupos temporários. 3. Aí, atualiza. Você recalcula a posição de cada centroide. Ele vira a média de todos os pontos que foram atribuídos a ele no passo anterior, o centro geométrico do grupo. 4. E repete. Volta para o passo 2, atribuir, e 3, atualizar. Faz isso várias vezes até que os centroides quase não mudem mais de lugar, ou seja, até que os grupos fiquem estáveis. Convergiu. Parece bem direto mesmo. E quais os pontos fortes e fracos dele? As notas mencionaram a velocidade, mas também umas sensibilidades. Exato. A vantagem principal do K-means é que ele é rápido, roda bem mesmo com muito dado. A complexidade é quase linear com o número de pontos, o que é ótimo. Mas ele tem várias desvantagens sim. Primeiro, você tem que saber o K antes. Segundo, ele é super sensível à posição inicial dos centroides. Se começar diferente, pode terminar com um resultado totalmente diferente. Ele pode ficar preso numa solução que não é a melhor global. Terceiro, ele meio que assume que os clusters são redondos, de tamanho parecido e densidade igual, porque ele tenta minimizar a variância dentro do cluster. Então ele sofre para achar grupos mais esticados, ou com formatos estranhos, ou com densidades muito diferentes. E por último, como ele usa a média para calcular o centro, ele é sensível a outliers. Um ponto muito fora pode puxar o centroide para longe do lugar certo. Entendi as limitações. E se essa questão dos outliers for um problema sério nos meus dados, tem alguma alternativa nessa linha de particionamento? Tem sim, as notas citam o K-medoides. Pensa nele como um primo do K-means, só que mais parrudo contra outliers. A lógica é bem parecida, mas tem uma diferença chave. O centro do cluster, o medoide, não é a média, que pode nem ser um ponto real dos dados. O medoide é sempre um dos pontos reais que pertencem àquele cluster. É aquele ponto que tem a menor distância média para todos os outros pontos do mesmo grupo. Ah, então o centro é sempre um ponto de verdade? Isso. E por usar um ponto real como centro, que está mais para a ideia de mediana do que média, o K-medoides é bem menos afetado por outliers. A desvantagem: achar esse medoide ótimo a cada passo é mais custoso computacionalmente do que só calcular uma média. Então, K-means tende a ser mais lento que K-medoides, principalmente com muitos dados. É aquele trade-off, robustez versus velocidade. Interessante essa troca. Agora, mudando a filosofia. E se meus dados tiverem formatos bem doidos, não redondos? Ou se eu desconfio que tem muito ponto aleatório, muito ruído? O que a abordagem de densidade, tipo o DBScan, oferece? O DBScan opera numa lógica completamente diferente. Ele não está nem aí para centro de cluster. A ideia dele é definir cluster como uma região contínua onde os pontos estão muito juntos, muito densos, separados por regiões onde tem poucos pontos. E o legal é que ele não precisa que você diga quantos clusters tem. Como ele faz isso? Ele funciona com 2 parâmetros que você precisa dar para ele. O epsilon, que é a distância máxima para considerar 2 pontos como vizinhos, e o min-pt, que é o número mínimo de vizinhos que um ponto tem que ter dentro dessa distância para ser considerado parte de uma região densa. Baseado nisso, ele classifica cada ponto dos seus dados. Tem 3 tipos. O ponto de núcleo, core point, é aquele que tem pelo menos min-pt vizinhos dentro do raio epsilon. São os caras que estão no miolo do cluster. As notas usam o vermelho para eles.
Certo, o coração do cluster. Isso. Aí tem o ponto de borda, border point. Ele não é núcleo, mas está ali pertinho. É vizinho de um ponto de núcleo. Fica na casca do cluster, cor amarela. E por fim, o ponto de ruído, noise point. Não é nem núcleo, nem borda. São os pontos isolados, ou em regiões muito esparsas, cor azul. Os clusters, então, são formados juntando os pontos de núcleo que são vizinhos entre si, e os pontos de borda entram no cluster do núcleo vizinho. O ruído fica de fora, marcado como ruído. Nossa, isso parece muito bom para formatos complexos. Quais seriam as vantagens e desvantagens principais dele? As vantagens são bem claras. Não precisa dizer o K antes, ele acha clusters de formatos bem arbitrários, tipo luas crescentes, anéis, coisas que o K-means nem sonha. E ele identifica o ruído, o que é ótimo. As desvantagens. Ele pode se atrapalhar um pouco se os clusters tiverem densidades muito diferentes. Um epsilon e min-pets que funciona para um cluster denso pode não funcionar para um mais esparso. E em dados com muitas dimensões, fica difícil definir o que é perto, o epsilon, e o que é denso, min-pets. É a tal maldição da dimensionalidade. A escolha dos parâmetros fica mais crítica. Entendi. E a abordagem hierárquica? Falamos da árvore, o dendrograma. Como funciona a versão que vai juntando, aglomerativa, bottom-up, que as notas chamam de AGNES? A aglomerativa, o AGNES, Agglomerative Nesting, é bem intuitiva mesmo. Ela começa assim. Cada ponto é um cluster sozinho. Aí, a cada passo, ela procura os dois clusters mais próximos um do outro e funde, vira um cluster só, maior. Esse processo de achar os mais próximos e fundir continua, passo a passo, até que no final todos os pontos estão num único cluster gigante. O pulo do gato aqui é como você define próximo entre dois clusters que já têm vários pontos. Tem vários jeitos. São os critérios de ligação, linkage. Pode ser a distância mínima entre qualquer par de pontos dos dois clusters, single linkage. Pode ser a máxima, complete linkage, a média, average linkage, a distância entre os centros, ward e outros. A escolha desse critério muda muito o tipo de cluster que o algoritmo tende a formar. E o resultado é aquela árvore. Exato. O dendrograma. Ele mostra toda a sequência das fusões e a altura, a distância, em que cada fusão aconteceu. É um mapa completo da hierarquia. E o que a gente ganha e perde com essa abordagem hierárquica? As vantagens. O resultado é sempre o mesmo se você usar o mesmo critério, é determinístico. O dendrograma é super informativo, dá para ver a estrutura em vários níveis. E o mais legal, você pode escolher o número de clusters depois que o algoritmo rodou. É só cortar o dendrograma na altura que você achar melhor. Ah, isso é bom. É muito flexível. As desvantagens. Pode ser lento para muitos dados, a complexidade básica é alta, tipo odd n ao quadrado log n ou até odd n ao cubo nas versões mais simples. É um algoritmo guloso, quer dizer, uma vez que ele junta dois clusters, ele nunca mais separa, e dependendo do critério de ligação que você usa, ele pode ser sensível a ruído ou formar clusters muito alongados, single linked, ou muito compactos, complete linked. Certo. E para fechar os exemplos, as notas ainda citam rapidinho os Gaussiano Mixture Models, GMM. O que eles têm de especial? Os GMMs já entram numa linha mais probabilística, mais sofisticada. Dá para pensar neles como uma versão mais geral do K-means. Enquanto o K-means meio que força os clusters a serem redondos... E periféricos, você disse? Isso. Os GMMs modelam cada cluster como uma distribuição gaussiana. Aquela forma de sino, só que em várias dimensões. Isso permite que os clusters tenham formatos de elipse, sabe? Podem ser mais achatados, mais esticados, rotacionados. É bem mais flexível para capturar a forma real dos dados. Cada gaussiana dessas é definida por um centro, a média, e uma matriz de covariância, que descreve essa forma e orientação da elipse. Tem um algoritmo chamado Expectation Maximization, EM, que é usado para achar os parâmetros dessas gaussianas que melhor se encaixam nos dados. E uma coisa super interessante dos GMMs é que eles dão uma atribuição probabilística. Em vez de dizer
ponto X pertence 100% ao cluster A, ele diz ponto X tem 80% de chance de ser do cluster A e 20% do cluster B. Isso reflete melhor a incerteza, aquela natureza meio fuzzy que pode existir nas fronteiras. Uau, quanta coisa! A gente foi desde o que é clusterização, passou pelas filosofias diferentes, particionamento, densidade, hierarquia, modelos probabilísticos, e viu como é super importante avaliar se os dados permitem agrupar e depois validar o resultado. Se a gente fosse resumir tudo isso, qual seria a grande mensagem? Olha, a mensagem principal é que clusterização é uma ferramenta incrível para achar padrões escondidos. Mas não é mágica, né? E não tem uma bala de prata, um algoritmo que serve para tudo. A escolha certa depende demais das características dos seus dados, tamanho, quantas dimensões tem, qual a forma que você espera dos grupos, se tem ruído e, principalmente, da pergunta que você quer responder. Entender o que cada método assume sobre os dados, suas premissas, é fundamental para usar direito e, talvez mais importante ainda, para interpretar os resultados com um olhar crítico. É um campo que mistura análise matemática com uma dose de arte, de experimentação. Excelente resumo. Bom, encerramos aqui essa nossa análise detalhada sobre as técnicas de clusterização. A gente espera que essa conversa tenha ajudado a clarear um pouco como essas ferramentas funcionam e como elas podem ser úteis para a gente tirar conhecimento dos dados. E como um pensamento final para provocar um pouco a reflexão, todos esses algoritmos se baseiam em definições matemáticas, né? De similaridade e proximidade. Mas como será que os nossos próprios vieses, as nossas intuições humanas sobre o que é um grupo, o que é uma categoria, acabam influenciando não só como a gente escolhe o algoritmo e ajusta os parâmetros, mas principalmente como a gente interpreta os clusters que a matemática entrega. Quando a gente usa isso para segmentar cliente, para agrupar sintoma, para diagnóstico, para detectar anomalia, até que ponto a verdade daquele cluster é puramente matemática e até que ponto ela é uma construção da nossa interpretação influenciada pelo que a gente já pensa ou quer encontrar. Fica aí a questão. Um ponto muito relevante para a gente pensar. Obrigada por nos acompanhar nesta análise.